Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle, eu sou mãe, pedagoga e uma profunda apaixonada pela primeira infância. E eu tô aqui hoje porque eu quero ajudar você a resolver os seus conflitos com os teus filhos. Para isso, o nosso primeiro assunto vai ser sobre os cuidados. E aí você pode estar se perguntando: como assim, Isabelle? Cuidado? Eu já cuido do meu filho. Eu dou banho nele, eu deixo ele limpo, dou comida pra ele. E é tanto por querer cuidar dele que eu tô aqui procurando um vídeo pra saber como resolver os conflitos com o meu filho. Mas calma aí. Vamos pensar primeiro. Olha, você já viu a seguinte cena? Você tá lá, atrasada, precisando sair e tem que trocar a roupa da criança. Aí você chega perto dela e fala: Filho, agora é hora de trocar de roupa. E parece que num passe de mágica a criança faz assim e sai correndo. Aí você corre atrás dela, ela corre de você. Você fala com ela grita, chora, esperneia e não quer trocar de roupa. E parece uma batalha. Aí puxa um braço pra cima, põe a blusa pra dentro, puxa o outro braço, põe a calça, arruma, põe o sapato e sai arrastando a criança pela mão. Porque você tá atrasado, precisa sair de casa e a criança não tá entendendo que você tem que sair. Outra cena também, pra quem tem filhos menores que ainda estão usando fralda, é: filho, agora a gente vai trocar de fralda. E ele também foge. A criança foge tão rápido que você nem vê pra onde que ela tá indo. Aí você tenta trocar a fralda e ele rola para um lado e rola para o outro e chuta você e bate com a perna e levanta e fica pulando e você não consegue trocar a fralda do jeito fácil. Quando termina de trocar a fralda, você já tá super estressado, bem bravo, porque foi uma batalha para trocar uma fralda. Pois é, tudo isso que eu acabei de falar tem muito a ver com os cuidados. Vocês sabiam que cuidado vem de uma palavra de origem latina que significa cogitare, que quer dizer botar atenção, levar para o pensamento. Dessa maneira, a gente começa a entender que cuidado não é simplesmente o ato de você ir lá e trocar a roupa da criança, nem o simples ato de você trocar uma fralda ou dar um banho. Cuidado é colocar atenção nesse tipo de ação que a gente está fazendo. Ah, espera aí, como assim colocar atenção na troca de roupa da criança? Eu troco ela, eu já tô colocando atenção. Se eu coloquei a camisa pro lado certo, deve ser porque eu coloquei atenção para trocar. Não é bem assim. Você sabia que tem um estudo que diz que as crianças que são cuidadas só nesse nível da higiene, né? Troca a fralda, troca a roupa, alimenta, dá banho, elas podem apresentar distúrbios. Isso mesmo. Distúrbios graves, inclusive, e algumas, segundo esse estudo, chegaram até a falecer. O nome desse distúrbio é hospitalismo. Bom, aí a gente fica pensando: nossa, mas isso é um caso muito grave. Eu não sou assim. Como mãe, eu dou amor e carinho pro meu filho. Eu tenho certeza que dá. Não tô falando que você não dá, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas a verdade é que muitas vezes a gente pode não estar prestando atenção justamente na hora dos cuidados. Como é que a gente está tratando essa criança? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina, e isso é um exemplo bem real, infelizmente também. Imagina que você precisou ir no médico por algum motivo, às vezes está até com uma dor, ou é uma consulta de rotina. E você entra no médico e espera que ele te examine para dar um resultado, ou te receitar algo, ou falar alguma coisa a respeito do que você está sentindo. E esse médico, não olha nem para tua cara. 2, fala com você de uma maneira extremamente ríspida, às vezes bem grosseira mesmo. 3, na hora que ele tem que tocar em você para te examinar, ele segura você como se você fosse um pedaço de papel, para não dizer uma coisa bem pior. E você sai daquela consulta com aquela sensação ruim de que horror, eu não devia ter vindo aqui, ou sai mal mesmo, sentindo que, nossa, puxa vida, como alguém pode ser tão insensível com a minha dor, né? Então, talvez
a gente não perceba, mas tem grande chance da gente estar sendo esse médico aí que eu acabei de falar para as nossas crianças. Então, é muito importante a gente cuidar, pondo atenção nesses exatos momentos de trocas, de cuidados, porque ele é um momento sagrado na relação entre a criança e quem está cuidando dela. Eu sei que tudo isso parece muito vago, mas eu vou dar um exemplo bem bacana aqui para você esclarecer aí os seus pensamentos. Vamos imaginar assim, olha, você tem que trocar a roupa da criança e você sabe que ela já tem esse hábito de fugir. Provavelmente, se ela foge é por dois motivos. Ou ela quer brincar com você, porque ela se sente segura para brincar com você, e isso é muito bom. Ou ela não gosta da maneira como você troca ela. Então, na hora que você vai trocar a criança, ela foge. Isso são sinais de que não está muito bom essa maneira como ela está recebendo esse toque. Então, nessa hora, a gente tem que respirar e pensar: como é que eu estou trocando essa criança? Para isso, eu vou dar para vocês 3 dicas bem bacanas e aí vocês veem se vocês costumam fazer isso. Ou, a partir de agora, tentem fazer antes para ver se muda alguma coisa em relação à troca com as crianças. A primeira dica é olhar para a criança. A segunda é falar. E a terceira é tocar. Como assim? Olhar, falar e tocar. Seria muito interessante que você nesse momento conseguisse abaixar no nível da criança e olhasse para ela diretamente nos olhos. Então, desse um tempinho e falasse: olha, agora a gente precisa trocar de roupa, a mamãe tem que sair, vamos? E então, dá mais um tempinho e aí você vai analisar. A criança responde para você. Se não for uma criança que fala, ela vai responder de alguma maneira, mas vai ficar sempre muito claro. Ou ela vai ficar parada, esperando que você vá e toque nela para levar ela para trocar de roupa. Ou ela vai dar uma risadinha, ou ela vai falar assim, dá alguma coisa que entenda que tudo bem, agora pode ser o horário que você me troca. Ou ela, se souber falar, vai dizer sim, tá bem. É importante a gente separar em algumas etapas isso, tá? Porque o que eu tô falando seria maravilhoso que a gente conseguisse fazer com as crianças a partir do momento que ela nasce. Nossa, mas como assim? Eu vou ficar falando pro meu bebê, todo mundo vai achar que eu sou maluca. É isso mesmo. Essa é a base para que conforme o tempo vá passando, ele se sinta confiante e muito seguro, para que cada vez que você troque ele espere e deixe você trocá-lo. Então, seria interessante para as crianças bem pequenas, os bebês, que você conseguisse falar com ela e bem devagarzinho você fosse narrando o que você vai fazer antes de fazer. Então, você podia fazer assim. Você podia pegar o neném pequeno e dizer para ele: olha, agora a mamãe vai tirar esse body. Eu vou começar a desabotoar os botões, se o body for de botão. Ou a parte de baixo que tem os botões. Agora eu vou pegar e tirar ele aqui da tua barriga. Eu vou levantar ele até a tua cabecinha. E espera. Falar antes de fazer. Dá esse tempo sagrado para a criança poder absorver aquelas palavras. Entenda, não é compreender, mas absorver. A voz da mãe para a criança bem pequena é uma música maravilhosa e ela atende muito rapidamente a voz da mãe. Ela gosta de ouvir a mãe falando com ela. E o mais bacana é que quando a gente vai narrando essas etapas, quando a gente vai falando antes de fazer e falando o que a gente vai fazer, principalmente com as crianças bem pequenininhas, a gente vai trazendo consciência para aquele momento. E essa consciência ajuda a gente a não tocar de qualquer maneira nessa criança. Ajuda a gente a tocar devagar. Então, é muito importante que a gente comece falando com a criança, narrando e dê o tempo para ela. Às vezes a criança pequena, ela tem uns estímulos e ela mesma fica chacoalhando os bracinhos ou as pernas. Não quer dizer que ela está rejeitando aquela situação. Só quer dizer que é um movimento natural que ela não consegue controlar. Então, dê esse tempo para ela fazer esse movimento e sem pressa,
vá tirando a roupa dela. É importante falar isso. No começo do vídeo, lembra que eu dei o exemplo que você tá com pressa e quer trocar a criança? Seria muito bom que a partir de hoje, você sabendo que tem que sair, conseguisse se programar de tentar trocar essa criança um pouco antes. Lembra que eu falei que cuidado tem a ver com levar para o pensamento também? Ou seja, se a gente conseguisse pensar na criança um pouco antes da gente fazer o que a gente precisa fazer, isso tudo sairia com mais tranquilidade, de uma forma muito mais harmônica. Então, sem pressa, a gente tem que trocar a criança bem pequena, narrando para ela o que está acontecendo. As crianças maiores, provavelmente aquelas a partir de 3 anos de idade ou um pouquinho menos, elas já gostam de tentar se trocar sozinha. Não que elas vão conseguir, mas elas tiram a blusa da sua mão. Às vezes você tá querendo colocar e ela tira, e ela fica olhando, 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 e ela põe de um lado, põe do outro, tenta colocar na cabeça, e tenta colocar a calça dela na perna, e não consegue. A gente, nesse momento, tem que ter paciência. Paciência é uma palavra sagrada para criança pequena. A gente tem que ter paciência e deixar ela experimentar. E no segundo momento, perguntar para ela assim: você quer a ajuda da mamãe para colocar essa calça? E ela vai ficar muito feliz. E aí vai ser uma troca em conjunto. Você não está trocando a criança, você está ajudando ela a se trocar. E ela vai se sentir muito feliz por estar fazendo aquilo com você, que é a pessoa que ela mais ama nesse mundo. Então, olha só como é importante a gente ter esse cuidado nesse entendimento afetivo e amoroso para que a gente consiga evitar esses pequenos conflitos, como a troca de roupa ou a troca de fralda. Imagine só, a fralda é uma das coisas mais íntimas da criança. Envolve um processo muito íntimo dela que ela ainda não aprendeu a controlar muitas vezes. E mais uma vez eu peço para que vocês consigam imaginar vocês agora numa situação um pouco parecida com aquela que eu falei, mas com algumas diferenças. Imagine que você sofreu um acidente e que você perdeu totalmente o controle dos seus membros, mãos e pés, e que você também não consegue controlar mais os seus esfíncteres, mas raciocina como um adulto e também não consegue falar. Aí imagina que você está lá num hospital, nessa situação que não é fácil para ninguém, e então chega alguém que você não conhece e que vai cuidar de você naquele momento, te dando um banho ou trocando você mesmo porque você está precisando. Essa pessoa não fala nada, ela chega, pega você, começa a tirar a tua roupa, começa a tirar a tua roupa íntima, tirar a sua fralda porque você também está numa situação de necessidade, vai e te limpa, toca em todo o teu corpo, em todas as partes mais íntimas do teu corpo, sem falar uma palavra, e depois veste você de novo e sai. Só de falar, eu já me senti muito desconfortável. E eu imagino que se você tentou fazer esse exercício de imaginação, você deve ter se sentido assim também. A verdade é que isso não é legal para um adulto. Então, por que a gente acha que seria para uma criança? Trocar a fralda de uma criança sem ao menos falar com ela o que está fazendo, tocar nas partes íntimas dela, sem ao menos falar com ela o que você está fazendo e ainda, o pior de tudo, talvez trocar de uma maneira inconsciente, e inconsciente eu quero dizer automática, a gente está lá pensando no que a gente vai ter que fazer de almoço, enquanto a gente está trocando a fralda da criança, quando a gente nota, a gente trocou a fralda da criança e nem notou. Pronto, a criança está de fralda. Como será que foi o nosso toque? Como será que foi o sentimento dessa criança enquanto a gente colocava as nossas mãos nela? Isso é uma coisa muito importante. Então seria muito interessante que a partir de hoje você tentasse falar para trazer essa consciência do toque e tocasse gentilmente. É legal que você nota, você que tem criança bem pequena, os bebês, que as crianças bem pequenas, elas ficam muito duras se você está trocando ela de uma maneira um pouco ríspida. Você tenta esticar a perninha dela e a perna dela continua assim, dobradinha. E você puxa e ela continua deixando dobrado. Mas uma criança, quando ela se sente muito confortável com isso, ela fica muito molinha. E você consegue mexer nela, você consegue colocar as mãos nela e ela se sente muito confortável. E se você travar esse contato visual, olho a olho, você vai ver que ela vai ficar te observando o
tempo todo que você está trocando ela vai fazer esse contato, ela vai gostar. Ela vai sentir realmente um grande prazer naquele momento, sem choro, sem drama. As crianças maiores, elas também vão gostar disso, se você solicitar a ajuda delas para isso. Você pode também pegar, se for trocar uma fralda de uma criança que já fala, contar para ela, cantar uma história, cantar uma música, por exemplo, dar um lenço umedecido para ela segurar, falar para ela assim. É uma coisa que eu gosto muito de fazer com o meu filho. Eu falo para ele: a mamãe agora vai usar o lencinho geladinho, que é o lenço umedecido. Quer segurar um? E aí ele estica a mão e eu dou o lenço umedecido para ele e consigo limpar ele desse jeito. E ele sabe que tá geladinho, ele acha até engraçado quando eu passo o lenço umedecido no bumbum dele, porque é o lencinho que tá gelado. Mas imagina que ruim seria ele não saber que daqui a pouco uma coisa gelada vai estar tocando o bumbum dele. Isso seria bem incômodo, não seria? Bom, essas são as minhas dicas sobre o cuidado. Olhar primeiro, falar, narrando tudo que a gente vai fazer com a criança. Com as crianças maiores, a partir dos 3 anos, seria muito interessante convidar elas para essa participação na troca de roupas e de fralda, ou na hora do banho mesmo. Perguntando para ela se ela quer lavar um braço, se ela quer lavar a barriguinha. E aí, se ela não conseguir, você pergunta sempre muito gentilmente: eu posso ajudar você a se lavar? E aí ela vai dar uma permissão e você vai limpar ela e ela vai se sentir muito confortável, muito querida e muito cuidada no nível de amor. E o segundo é o toque. Um toque sempre consciente. Um exercício muito bacana que a gente pode fazer para saber como é o nosso toque é o aperto de mão. Aperte a mão de alguém e depois pergunta o que aquela pessoa sentiu. Se ela achou que foi um aperto forte, se ela achou que foi um aperto muito molezinho, se ela achou que foi um aperto firme, se ela achou que foi um aperto tranquilo. Eu sei que a gente está numa época bem difícil de ficar apertando a mão dos outros, né? Mas seria legal se a gente pudesse fazer isso, porque se uma pessoa diz que você apertou a mão dela forte, provavelmente quando você toca numa criança, você está tocando de um jeito forte também. Se uma pessoa diz que é bem fraquinho, provavelmente quando você toca numa criança também é de um jeito assim, bem mole, sabe? E a criança precisa de segurança. E segurança é só com um toque muito gentil, carinhoso e seguro. Firme, muito firme, mas firme por dentro da gente. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado essas pequenas dicas que eu disse a respeito do cuidado. O cuidado não é só isso, ele também engloba outras coisas que eu vou falar em vídeos mais pra frente, tá? Se você gostou dessa informação, eu peço que você curta e compartilhe com alguma mamãe, com alguém, um cuidador, talvez até um professor que esteja passando por um perrengue desses aí com as crianças. E é isso, gente. Obrigada e até mais. Bom, pessoal, eu acredito que às vezes um poema, um conto, uma história, ele tem capacidade de fazer a gente enxergar e entender coisas que uma longa explicação talvez não tenha essa mesma capacidade. E então, para fechar tudo isso que foi dito no nosso vídeo, eu vou declamar agora um poema que é um resumo de tudo que eu disse, tá bom? Eu vou deixar depois esse poema disponível aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem tê-lo, né, copiá-lo, ler em algum outro momento, fiquem à vontade, tá bom? Vem, bebê, que o meu cuidar vem com carinho. O meu olhar é teu todinho. Presente estou, não mais sozinho. Vem, bebê, que meu cuidar tem atenção. Toco você com o coração. A cada troca, uma canção. Vem, bebê, eu te convido a me ajudar. Esquece a pressa, vamos brincar. O meu querer é te amar. Vem, meu bebê, põe a mãozinha, lava o pé. Com paciência, pegue a colher. O teu viver é minha fé. Vai, meu bebê, está seguro. Te amei, bebê.
cresceu maduro. Eu te cuidei e tu cuidas do mundo. É isso então, gente. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem aí com mais pessoas para que essa mensagem chegue a muitas pessoas que precisam, tá bom? Até mais!